Introdução do Livro dos Espíritos, terceiro e último áudio dessa parte 7. Estamos estudando os comentários de Kardec sobre as críticas e as rejeições que a doutrina espírita sofreu logo que foi apresentada. Ele estava exemplificando que a ideia nova sempre tem uma tendência de ser rejeitada. Até dentro da própria ciência ele mostrou casos em que outros cientistas rejeitaram e zombaram das novas ideias que depois foram um sucesso. Então, essas rejeições, sem uma análise, sem uma verificação, sem conhecer a ideia nova que a doutrina espírita sofreu no seu nascimento e sofre até hoje rejeições, ele considerou isso como erros. Então vamos retomar a leitura. Esses erros de alguns, lamentáveis por sua memória, não poderiam lhes tirar os títulos que, por outras coisas, adquiriram a nossa estima. Mas é necessário um diploma oficial para ter bom senso e não se contam fora das poltronas acadêmicas senão tolos e imbecis. Então aqui ele argumentou que não precisa de diplomas e estudos para se ter bom senso. E que fora das academias, fora das universidades, as pessoas não são tolas e imbecis. É isso que ele argumentou aqui. Que se queira lançar os olhos sobre os adeptos da doutrina espírita e se verá se nela não se encontram senão ignorantes, e se o número imenso de homens de mérito que a abraçam permite se a relegue ao nível das crenças vulgares. Seu caráter e seu saber valem bem o que se disse. Uma vez que eles afirmam, é preciso ao menos que haja alguma coisa. Então o argumento aqui foi que a revelação, o trabalho do conteúdo da doutrina espírita foi feito com critério, com análise, e que não deveria ser rejeitada assim, como se fosse uma coisa feita sem responsabilidade. Na verdade, toda doutrina, toda religião tem que ser respeitada desde que ela pregue o bem e faça o bem, porque todas vêm de uma fé, vêm de uma experiência, vêm de uma cultura. Todas merecem uma análise prévia, um conhecimento para que se faça qualquer crítica. Então, é isso que Kardec falou em relação à doutrina espírita. Continuando, repetimos ainda que se os fatos que nos ocupam se encerrassem no movimento mecânico dos corpos, a procura da causa física desse fenômeno entraria no domínio da ciência. Mas desde que se trata de uma manifestação fora das leis da humanidade, ela escapa da competência da ciência material, porque ela não pode se exprimir nem por algarismo, nem por uma força mecânica. Então, se referindo novamente às ciências e aos cientistas da época, ele diz que aqueles fenômenos da mesa girante, os fenômenos que foram observados das comunicações, não era de competência dos métodos científicos da ciência material, porque não se tratava de um fenômeno provocado pelas forças físicas conhecidas. Eram forças e potências que vinham de uma esfera, de uma dimensão diferente daquelas cujas leis mecânicas, químicas da ciência material ainda não tinham estudado. Quando surge um fato novo, que não compete a nenhuma ciência conhecida, o sábio, para o estudar, deve fazer abstração de sua ciência e se dizer que é para ele um estudo novo, que não se pode fazer com ideias pré-concebidas. E foi o que Kardec fez a partir de um determinado momento, quando ele percebeu que ali não se tratava das coisas que ele conhecia. E ele conhecia muitas coisas, era um grande estudioso da época, né? O nome dele
nessa encarnação é Hippolyte Léon Denisard Rivail, e ele era reconhecidamente um sábio da época, mas ele se refere aos outros como sábio. Então, como ele viu que nada daquilo era do que ele conhecia, ele partiu para estudar como uma hipótese nova, uma coisa nova. O homem que considera a sua razão infalível está bem perto do erro. Mesmo os que têm as ideias mais falsas se apoiam sobre a sua razão, e é em virtude disso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Isso é uma prática da humanidade. Todos nós fazemos isso. Quando a gente se apoia sobre nossa razão, sobre a nossa experiência, a gente defende ideias falsas, achando que são as mais verdadeiras que existem. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, faziam todo o apelo a esse julgamento para rejeitá-las. Quando fala dessas rejeições de ideias novas, eu lembro da teoria de Freud, que foi um escândalo na época. Eu lembro da hipótese apresentada por Galileu da Terra redonda e que ele quase foi morto por isso. Uma rejeição violenta de uma ideia nova e que era verdadeira. Ao que se chama razão, frequentemente não é senão orgulho disfarçado. A quem quer que se creia infalível, se coloca como igual a Deus. Dirigimo-nos, pois, àqueles que são bastante sábios para duvidar daquilo que não viram e que, julgando o futuro pelo passado, não creiam que o homem tenha alcançado seu apogeu, nem que a natureza tenha virado para ele a última página do livro. Então esse finzinho aqui do item 7, ele mostra que nunca pararemos de descobrir coisas novas, nunca terminaremos de conhecer tudo e que podemos sim estar muito certos e convencidos de coisas que não são verdadeiras. Então, é um ato de humildade, é um exercício de humildade, nós sempre analisarmos, conhecermos as coisas antes de rejeitá-la de pronto. Principalmente quando se relaciona às coisas da fé, dos dogmas, da fé cega. Isso é uma constante. Se rejeita a outra ideia, se rejeita a outra fé, mesmo sem se conhecer. Encerramos aqui esse item 7. Continuaremos estudando. Jesus nos abençoe, abençoe nossas famílias e nossos lares.